A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 220 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, se você tem nos acompanhado, você deve ter visto ontem que nós iniciamos o estudo do livro do profeta Jeremias. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo 4 até o capítulo 6 do livro do profeta Jeremias. Amém? Se organize no seu dia, na sua rotina, faça essa leitura com paciência, com calma. Eu creio que Deus irá abençoar você e irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 4 e no verso de número 1. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Amém? Bom, amados, nós temos visto, como Deus usou cada profeta de uma forma diferente, de um jeito diferente, mas ao mesmo tempo nós vimos também como o Senhor, em certas formas, usavam ele de formas parecidas. Uma coisa que não muda muito do livro do profeta Isaías para o profeta Jeremias é que eles estão antevendo, eles estão profetizando o cativeiro tanto de Israel quanto de Judá. O cativeiro babilônio e o cativeiro assírio. No caso de Jeremias, mais voltado ao cativeiro babilônico. E é interessante que Jeremias, assim como Isaías, eles profetizam para o povo de Israel, porém eles encontram no meio do caminho um coração extremamente duro, um coração extremamente resistente, às profecias e às palavras de Deus. Bom, nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 4, a partir do verso 19, o início da tristeza de Jeremias por causa do povo. Porque Jeremias vê o que Deus mostra para ele, ouve a voz de Deus, anuncia a mensagem de Deus, mas o povo não muda as suas atitudes, o povo não muda de comportamento. Então Jeremias não somente começa a sentir tristeza, como ele também começa a sentir dores de angústia por causa do povo de Israel. Nem sempre é tão fácil ser um ministro da palavra de Deus. Nem sempre é tão fácil ser um mensageiro de Deus, um profeta, um homem ou uma mulher de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos levar uma mensagem a pessoas rebeldes, de corações duros, de corações enrijecidos, aonde a palavra de Deus não vai entrar, e nós iremos sentir a dor daquela pessoa por causa da sua rebeldia e da sua intolerância à palavra de Deus. No capítulo 4, nós vamos ver o Senhor denunciando os pecados de Jerusalém e de Judá, assim como Isaías já havia feito, E lá no verso 7, olha o que Deus diz: Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos, cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Então vamos lá. Nós temos alguns pecados aqui apontados por Jeremias, que é onde Deus se encontrava triste, desapontado e até mesmo irado com o povo de Judá e Jerusalém. O primeiro: os filhos de Jerusalém e de Judá abandonaram o Senhor. Segundo pecado, eles trocaram o amor de Deus pelo um amor falso dos ídolos que não existe na verdade, Depois nós vemos da parte do povo de Israel uma ingratidão, porque Deus sacia a fome, Deus sacia a sede deles, e o que eles fazem? Eles adulteram e se reúnem em casas de
prostituição, certo? Então, ou seja, existe uma infidelidade dentro de Israel, correto, amados? Mais do que isso, além de eles se prostituírem com mulheres que não honravam a Deus, né, e nem mesmo o seu próprio corpo, como aqui está citando a palavra prostitutas, eles ainda começaram a se envolver em uma vida de adultério, porque eles começaram a cobiçar e a desejar a mulher do seu próximo. Era realmente uma decadência religiosa e moral muito grande, né? Outros pecados que esse povo cometia, né? Olha o que diz o verso 25 do capítulo 5. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Verso 28, parte B. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, e nem defendem o direito do necessitado. Então vamos lá. Eles não ajudavam os órfãos e nem julgavam as causas daqueles que realmente necessitavam de ajuda. Mas, verso 31, os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Observa que o outro pecado, além daqueles que nós já mencionamos, era que o povo profetizava palavras, os falsos profetas profetizavam palavras que não eram de Deus, e profetizavam dizendo como se fosse Deus falando com o povo, quando na verdade Deus não estava falando nada. E pior que isso, os sacerdotes que deveriam repreender os falsos profetas por isso, eles entravam em comum acordo. Então havia uma falsa palavra da parte dos profetas, que diziam ter uma revelação de Deus, mas que Deus não havia revelado nada, e os sacerdotes, ao invés de os repreenderem, estavam do lado deles, motivando e incentivando essas falsas profecias, né? Então nós temos aqui um declínio, né, espiritual muito grande, né, da parte de Judá e de Jerusalém. Amém? Bom, mas o texto que nós lemos para o nosso devocional, ele vai nos ensinar algumas coisas interessantes. Aqui nós acabamos de ver, né, no capítulo 5, verso 25, que as coisas más que vêm sobre nós vêm por causa de pecados que nós cometemos. E as coisas boas, na maioria das vezes, vêm por causa de coisas boas que nós praticamos. Agora, olha que coisa interessante. Capítulo 4, verso 18 diz assim: a sua conduta e as suas obras fizeram vir essas coisas sobre você, ó Jerusalém. Vamos dar bastante atenção nisso aqui, amado. O nosso pecado não é apenas uma quebra de lei, não é apenas uma quebra de mandamento, não é apenas um magoar do coração de Deus. O nosso pecado, ele é uma fonte de sofrimento. Todo pecado cometido atrai grande sofrimento e grande tristeza. Alguns podem atrair até mesmo maldições sobre as nossas vidas, porque o que ele já tinha dito lá no capítulo de número 5, verso 25, né, que as maldades do povo de Israel jogaram para longe as coisas boas de Deus, aqui ele diz a mesma coisa, que as condutas más fizeram vir os castigos de Deus sobre o povo de Israel e o povo de Judá, né? Agora, o que nós podemos fazer, mesmo depois que nós pecamos contra Deus? O que nós podemos realizar, mesmo depois que nós falhamos com o Senhor, para que Ele possa nos voltar a abençoar? É possível? É possível, né? E a resposta se encontra no capítulo 4, versos 1 e o verso 4, que diz assim: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Verso 4. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração. Certo? Vamos lá. Como é possível
mesmo depois de eu ter pecado contra Deus, de eu ter errado contra o Senhor e estar sendo castigado por isso, como é possível eu abandonar esse pecado e sair do sofrimento por causa do pecado? Primeiro, nós precisamos nos voltar para Deus. Segundo, precisamos remover as abominações do meio de nós. O que é uma abominação? Uma abominação é um ídolo ou uma coisa detestável diante de Deus, algo desagradável aos olhos de Deus. Então, toda pessoa que se curva diante de um ídolo, de uma imagem, de um homem, essa pessoa está cometendo uma abominação, algo que Deus se revolta. Então, para nós mudarmos de vida, sairmos do sofrimento e voltarmos a ter uma vida feliz e satisfeita, nós precisamos nos arrepender dos pecados, porque voltar para Deus e remover as coisas erradas significa se arrepender, né? O arrependimento não é apenas uma tristeza no coração que nós sentimos por algo errado que fizemos, mas arrependimento é uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, né? Mas mais do que se arrepender, Deus quer que nós nos circuncidemos, né? O que é uma circuncisão? Era quando um homem cortava a pele do seu prepúcio, né? Do genital masculino. Então aquele ato de cortar o prepúcio mostrava para Deus que essa pessoa tinha uma aliança com Deus. Agora, muitas pessoas se circuncidavam no prepúcio, na sua carne, mas continuavam sem ter compromisso com Deus. Então aqui Deus diz para nós que além de nos arrepender, nós precisamos voltar a ter um compromisso com Ele. Então Deus exige uma circuncisão. Ele diz, verso 4, deixem-se circuncidar pelo Senhor. Então Deus quer nos circuncidar, né? O desejo de fazer uma aliança não parte do homem, parte de Deus. Agora, será que Deus quer que nós façamos uma aliança na carne? Não. Deus deseja circuncidar o nosso coração. É esse coração? Esse coração. Então Deus deseja fazer uma aliança com a nossa mente, né? Com os nossos pensamentos, com os nossos desejos e anseios. Se o Senhor circuncidar a nossa mente, com certeza nós estaremos livres do pecado e teremos disposição para servir o Senhor. Se nós tivermos disposição para servir o Senhor e desejo de não errar mais, com certeza o Senhor vai nos abençoar. Então a palavra de Deus para nós hoje é: volta-te para o Senhor, né? Remove as suas abominações, ou seja, as coisas detestáveis, e deixe o Senhor circuncidar o seu coração, fazer uma aliança com você nessa manhã. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa hora. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela tua bondade e pela tua graça. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha e a nossa transgressão. Nos abençoa, Pai, segundo a sua benignidade. Nos abençoa segundo a sua grande misericórdia. Estende as suas mãos sobre nós, cuidando das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos filhos, e nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti, obedientes à Sua palavra, e que o Senhor venha encontrar espaço para circuncidar o nosso coração nessa manhã. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém e se inscreva no canal da igreja, caso você não estiver inscrito. Amém? Assim, todas as manhãs, você será notificado logo que nós postarmos o vídeo. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.